E falando ainda mais de decisões, temos um que decide e muito, né? Agora com a camisa 10, o Gabi, né? Ele que jogou 13 finais pelo Flamengo e já anotou 11 gols e vai ter mais um desafio, mais São um... 11 ou 12, agora eu tô na dúvida, viu? Eu acho que são 12 gols somando da Libertadores. Beleza, não fez muita diferença na conta não, mas é um número impressionante. Não, sim, realmente, né? De 13 finais, anotou 11 gols, inclusive decidiu, né? Pra 12 gols, né? A produção tá aqui corrigindo, então 12 gols aí, ó. Já mudou a chavinha, valeu Bruno Formiga. E temos aí o Gabigol, camisa 10, tendo mais uma oportunidade de decidir com a camisa do Flamengo. Aproveitar pra vender nesse confronto. o Polêmicas Vazias que saiu agora há pouco. Olha a tromba que me botaram. O cara, Dudu ou Gabigol, quem é mais ídolo ou importante para a história recente do seu clube? Ih, rapaz. Pô, não tem como eu resolver isso aí. Você vai mostrando quem eu acho que é mais importante lá. E tem várias questões. Idolatria não dá para medir. Verdade. Você tem N questões. Eu acho só que o Palmeiras talvez tenha distribuído melhor os seus ídolos ao longo da história, até porque o Palmeiras teve 2 academias, teve o Palmeiras 93, 94, teve o Palmeiras 99. O Flamengo, da era Zico até a era Gabigol, você fica ali catando desesperadamente. Um hiato, Pet, né? Petkovic, quer dizer, Renan, Sávio, Pet, Júnior, Adriano, né? sim. O Júnior que já era, né? Mas ele porque o Júnior volta depois de 90, joga até 92 e tal. né? Você fica ali tentando. Então eu acho que... agora, o Dudu, pra você ter uma ideia, o Dudu é altamente relevante na história do Palmeiras. O Dudu tem 2 gols em finais pelo Palmeiras. 2. O Gabigol tem 12. Até pela função, coisa, tudo bem, sim. mas é só um dado pra depois do programa você ir lá ver o Polêmicas Vazias e ficar puto É ou lá feliz. no canal mãe, né? Lá no canal da TNT Esportes, né? É verdade, eu sempre esqueço que... Corre lá que tem polêmicas vazias. Gabigol, VSR, 13 finais, 12 gols anotados, uma média absurda e tem Tu acha chance que ele já é o de segundo decidir. maior da história do Flamengo? Sem dúvida. É Zico Nenhuma ou Gabigol? Gabigol? Acabou. Nenhuma dúvida. Eu falo Não sobre... tem nenhuma dúvida. Não, então, um jogador assim que parece que nasceu no Flamengo, né? E é um cara assim que mudou de fato muito relevante. Porque ele chega, ele se identifica muito rapidamente, ele vira uma referência para uma geração inteira, às vezes até de garotos que não torcem pro Flamengo. O Wallace, nosso coordenador, ele crava que o Gabigol vai se aposentar no Flamengo. Tu acha isso mesmo? Cara, se ele se aposentar no Flamengo, ele vai jogar mais 10 anos, pô. Não sei. Então, o Gabigol outro Que no dia... Brasil ele não vai querer jogar em outro clube. Não sei. O Gabigol outro dia deu ali meio que uma coisa dizendo assim que... Não me lembro o que foi alguma coisa de bastidor dizendo que acho que o contrato dele vai até 25, se eu não me engano, dizendo que já estava já no meio da história. Mandou uma coisa assim. Então não sei. Não sei se ele vai querer voltar para a Europa, não sei em que nível ele vai se encaixar com 27, 28 anos, enfim. Mas, cara, assim, virou um cara muito identificado, né? É o cara que provoca, é o cara que decide, é o cara que faz gol, O cara que virou é o cara que é tatuagem, pô. referência. O cara virou tatuagem das pessoas. É o cara, exatamente. Ontem eu encontrei um torcedor do Flamengo no aeroporto, o Tosa, e tem lá a imagem do Gabigol lá tatuado. Então, assim, que era uma coisa que geralmente faziam só do Zico, né, por exemplo. Então, assim, Silhueta, até porque a imagem do Gabigol, a comemoração ajuda, né? O Zico tem aquela imagem bem icônica dele. com cabelo grande e tudo, Então, assim, muito grande, né? Muito grande, e eu costumo dizer, o Gabigol custou 17 milhões de euros. Foi muito barato. Foi muito barato, porque você... Pelo que ele entregou. Pelo que ele entregou, pela identificação, pela forma como ele defende o Flamengo, como a forma como ele se coloca como representante do Flamengo, pelos gols decisivos, pelos momentos importantes. Cara, o que ele faz na final da Copa do Brasil, que ele faz o pênalti dele e ele traz o estádio de volta. Não, só pra você ter uma ideia. Não é só isso não. O Gabigol, ele mudou o ano do Flamengo com uma frase. Sim. Quando ele diz lá no Mineirão, quando eles voltarem lá, quando eles forem pro Maracanã, eles vão ver o inferno, ele mudou o ano do Flamengo. Isso daí, assim, não é... Isso daí quem acompanhou, quem está lá dentro sabe, com a própria relação da torcida, quando ele dá entrevista e diz... eles estão lá, sei que, vamos ver lá no Maracanã. No Maracanã eles vão lidar com o inferno. Ele mudou o ano do Flamengo. E depois mudou de novo nessa comemoração do gol. E quem disse isso, o Yuri Alberto disse isso em algum podcast, não sei se foi no Charla. Não sei se foi no Charla ou se foi no Podpah. Ele falou, tava tudo pra gente. Foi o Gabigol, meteu aquele gol, meteu aquela comemoração. Ele mudou o clima do estádio. Então assim...
E sem contar que no Brasileiro de 2021, ele foi o melhor jogador. Ele vira o jogo contra o Grêmio e de lá pra lá ele faz 6 gols em 6 jogos, né? A reta final dele de 2020, ele faz 1 gol e 2 assistências na virada contra o Grêmio, gol da vitória contra o Vasco, gol da vitória contra o Sport, gol do empate contra o Bragantino, gol da vitória contra o Corinthians, gol da vitória contra o Inter. É loucura. Assim, 6 é em bizarro. sequência, é bizarro. A reta final dele era a reta final, por exemplo, eu na época lá votei no Claudinho e tá errado. O melhor jogador do Brasileiro 2020 foi o Gabigol. E tirando que assim, ele tem 5 artilharias pelo Flamengo. 3, ele foi artilheiro e campeão do campeonato. Só que não são 3 campeonatos assim. Ele foi campeão e artilheiro da Libertadores, campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro, pô. Tipo assim, isso é gigante, cara. É uma construção de um personagem que é um episódio muito raro de você ver uma identificação. E tem uma coisa que ele faz, que a internet ajuda, né, a viralizar, mas que eu acho lindo de ver e acharia lindo qualquer jogador fazendo, tá? E é esse momento no Maracanã, quando ele vai bater escanteio, que ele se escora na bandeirinha e tá a torcida cantando determinada música, ele olha de uma maneira tão contemplativa para a torcida e canta junto. Cara, isso esses dias viralizou na Copa, o Depou fazendo isso com a torcida da Argentina depois da vitória contra o México ou alguma dessas vitórias malucas da Argentina na Copa. E todo mundo achou maravilhoso. Falou, olha aí, olha que do cacete. Tá vendo o jogador? Porra, isso aí que a gente precisa. É este espírito. Porque tá lá a torcida fazendo aquele pulo e o Depou no meio do campo. Cara, ele tá indo junto assim. O estádio tá pulsando e o Depou vai junto. O Gabigol faz isso direto. Eu acho muito, é um detalhe bobinho, né? Mas eu acho, pô, fantástico de ver. E Giovana, Então. e é um jogador, né, o Gabigol, que assim, acho que todos os clubes gostariam de ter, né? Um cara que gosta da decisão e que decide, né? Não, e só para complementar o que o Bruno tava falando, o Gabigol se faz e se fez uma extensão da torcida no campo. E isso a gente vê raramente acontecendo. São poucos que têm essa identificação e essa troca. Legitimidade. Exato. E essa troca com a torcida. Eu nunca fui fã do futebol do Gabigol. Eu me fiz fã do futebol dele, porque acho que é um jogador que tem uma visão de jogo extrema, uma capacidade de decisão gigantesca, apesar de eu não achar que se a gente for colocar em relação a refino técnico, a gente possa colocar, tipo, se a gente for fazer uma prateleira histórica, ele vai ficar muito, sabe, no alto em relação a refino técnico. Tecnicamente ele não é o melhor nem do time. Exato, mas ele consegue elevar o nível dele. Perfeito. Por como ele enxerga o jogo, pela inteligência dele enxergando o jogo, e a gente vê o quão ele é inteligente e enxerga bem o jogo quando agora ele muda de posição e consegue continuar contribuindo muito bem. Então, acho que o Gabi ele foi se provando muito. E só para colocar um ponto aqui, eu acho que o final da carreira dele vai ser lá na MLS, que ele vai para os Estados Unidos. E aí já vai engatilhar a carreira de rapper. Vai nascer o Lil Gabi. Lil Gabi. Meteu um LA. Assim, o que a Gil falou é importante dizer. Eu falei isso quando fui no Charla lá e deu uma viralizada lá. Cara, o que o Gabigol fez quando o Dorival chega e muda de lugar para o Pedro entrar no time, não é normal o jogador fazer em clube. O jogador faz em seleção. Você pega o caso do Zinho, por exemplo, em 94, que foi taxado de enceradeiro e tudo, e o Zinho era um excelente jogador. Os caras de 70, eles se adaptam, todos se adequam. O jogador faz isso na seleção técnica e fala assim, ó, cara, eu sei que você joga pra caramba, eu quero você pra auxiliar de lateral. Você faz? Ele faz. Porque, pô, pra ser campeão do mundo, o cara faz. Em clube, o cara não faz. O clube, o cara fala, não, eu vou mudar de posição. Eu já sou artilheiro do time, jogo perto do gol, sou tudo. Vou mudar de posição pra fazer outra coisa. Então, o que o Gabigol fez quando o Dorival chegou, de jogar mais aberto, para fazer o esquema do losango funcionar, para equilibrar com o Everton Ribeiro, saindo um pouco da área, cara, não é qualquer jogador que faz. É um jogador que está muito ligado no espírito do clube, é um jogador que quer muito ajudar o clube, é um jogador que está muito ciente da grandeza dele para o clube. E que taticamente é muito inteligente, porque E o que Gabigol pode não taticamente ter o foi muito refino importante. técnico que a Gi lembrou, é. mas a leitura dele para fazer facão, para não ficar em impedimento, atacar os para gerar espaços espaço Para vazios, dar né? assistência, o Gabigol deu muita assistência. Ele é um tanto o ótimo pessoal passador, chegou né? a brincar, né? Agora é Gabi assistência, Gabi porque passa, estava dando... Gabi... Então, assim, fazer aquilo não é normal. Em clube, o jogador não faz. Ainda mais alguém que era consolidado. Sim. Ele era o artilheiro do brasileiro, era o artilheiro de Libertadores 2 vezes, fez o gol do título. Então, assim, cara, o que ele fez... O cara, pra mim, Acho o que ele faz mais de personagem... 27 gols desde 2018, todo ano.
Isso no Brasil é coisa pra caramba. E vai cara. pouco contra, né, da sua personalidade, né? Que muitos dizem, né, que ele é um cara mais Ano passado ele fez cêntrico, 29, digamos né? assim, mais ele fez 27 individualista. mais todos os anos. Mais individualista, mas ele deixa isso de lado para É. potencializar Assim, o jogo o que do ele Flamengo, fez ano né? passado, ele foi muito grande pro Flamengo. Assim. Por isso é que eu acho que, pra mim, hoje, E na no frente final das dele... contas, Eu acho que ele assim, se ama muito, mas ele ama muito mais o Flamengo. Eu acho que ele ama ser o Gabigol e faz parte É, essa, acho que ele essa se ama ser o entrega. Gabigol Eu acho que da ele ama torcida do exatamente. Flamengo, né? Cara, e outro, o Pedro talvez tenha sido, sei lá, o nome do Flamengo no ano passado. Você vai assim, pô, quem foi o destaque? Pode ser que seja o Pedro e o Arrascaeta. Só que no final das contas, o Pedro foi o melhor jogador, né, da Libertadores. Foi eleito, ganhou o anel lá e tal. Mas no final das contas, quem decide é o cara. A imagem do título, no fundo, não tem como, entendeu? Sim, são 3 finais de Libertadores e 4 gols, pô. Uma parada só. O Gabigol tem tantos gols em finais de Libertadores quanto o Zico. Já tem um título a mais que o Zico. E em finais ele tem quase o dobro de gols que o Zico. O Zico, que é uma entidade no Flamengo, ele é o fundador do Flamengo moderno, tem 7 gols em finais, pô. E aí O Gabigol a gente chega tem na 12. questão técnica, né? E numa época em que tinham mais finais, né? Porque o Campeonato Brasileiro tinha final. Tinha final. Hoje não tem mais. Oi? A gente chega na questão técnica, né? Se comparar Sim. tecnicamente... Não, e o contexto histórico de uma lacuna que o Zico preencheu, né? Ele é esse fundador do Flamengo moderno. O Gabigol já chega nesse... Ele é o reconstrutor do ele Flamengo. entendeu? O Zico é o Maracanã antigo, o Gabigol é o Maracanã novo. E assim, só que você só tem o novo porque você tem o antigo. Então não tem como. O Zico tá num lugar que ninguém vai mexer nunca. Agora, o Gabigol deixou pra trás caras que pareciam intocáveis, pô. Intocáveis. Inclusive na história recente do Flamengo, por exemplo, o Adriano. Não tem comparação, pô. Não há comparação. E ele foi deixando pra trás. Aí foi aos poucos, né? Foi Nunes, aí depois foi Adílio, foi Leandro, Júnior. Meu irmão, isso é uma loucura, cara. Absurdo, né? Realmente. Gabigol, então, é o rei das decisões pro Flamengo. E por outro lado, temos também o rei das decisões pro Veiga, que não deixa a desejar, hein? Ele tem 10 finais pelo Palmeiras e 9 gols marcados, inclusive na última decisão de Copa Libertadores entre os dois clubes. Foram gols, né? Tanto do Gabigol quanto do Rafael Veiga. Então, um jogador muito importante também nessas decisões pro Palmeiras, né, Giovana Aquilo? E aí, inclusive, né, na Supercopa que eles se enfrentaram, né, os dois fizeram gol, né? Tanto o Gabigol quanto o Veiga também da última vez. O Veiga, inclusive, fez um golaço de cobertura no começo do jogo, né? Verdade. Logo no começo do jogo, assim. Primeira Então, bola. Uma peça muito importante também pro Palmeiras e decisiva, né, Giovana? São personalidades opostas. Tecnicamente, acho até o que a gente pode colocar que o Veiga tem um refino a mais. Só que ambos muito importantes dentro ali dos contextos em que estão inseridos. E essa vai ser a beleza também da Supercopa, né? A gente vê esses enfrentamentos, essas adversidades ali num embate bem bacana. Acho que tem um jogo que promete ser muito legal de acompanhar. E assim, né, BSR, o Veiga retornando nesse papel de protagonismo do Palmeiras, até por conta da saída do Scarpa. Ele começou muito bem na temporada passada, teve ali uma queda de rendimento, até culminando ali, talvez, na não convocação com a seleção brasileira, que talvez ali porque ele se machucou duas vezes, né? E também as lesões, né? Primeiro ele se machucou, uma lesão muscular, e quando voltou, ferrou e aí ficou afastado. Um jogador de muita qualidade, um jogador que demorou um pouquinho a se firmar no Palmeiras, mas quando se firmou, virou um cara importantíssimo para o time. E com a saída do Scarpa, a importância dele vai ter que subir, porque o Scarpa meio que assumiu aquele papel de construtor, né? Aquele papel do cara que centralizava, que recebia, que parava, que fazia o time funcionar, ligava defesa com ataque, ligava lado direito com lado esquerdo. Então, acho que o Veiga faz isso e pode fazer isso. Então, agora, com a volta dele e a saída do Scarpa, e ainda até agora não uma reposição, sobe a importância dele. Fez aquele golaço lá no jogo contra o Botafogo, que a gente mostrou aqui, que foi um gol espetacular. O André já cravou que vai ser o gol mais do campeonato e ninguém toma mais. Aí, ó. Aí, esse gol. Tá aí. Enfim, então é um jogador muito importante e é um jogador que costuma fazer gol no Flamengo, né? Costuma fazer gol no Flamengo. Inclusive o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Flamengo jogou meio no que um Allianz. time misto, né? ele Bom, empatou né? o jogo, né? Ele empatou o jogo. E era um jogo que poderia mudar a cara do campeonato, né? Se o Flamengo ganha aquele jogo, poderia ter colocado uma pressãozinha no Palmeiras. Né? Então é um jogador que costuma fazer gol no Flamengo, né? O Veiga tem um histórico de fazer gols no Flamengo. E a fase que ele vive no Palmeiras é um negócio impressionante, porque quando a gente fala para confiar no Abel, porque o torcedor fica, quero contratação,
o Palmeiras hoje tem as suas grifes, todas foram lapidadas dentro do clube. O Gustavo Gomes, ele não chega com a grife que hoje tem. O Gustavo Gomes chega, ele não conseguia, ele não era relacionado pro Milan. O Veiga, e pro Milan mais empobrecido tecnicamente do que o de hoje. O Veiga não chega como essa grife, o Rony chegou até valorizado, né? Porque muita gente queria depois do Atlético. O Veiga até emprestado, inclusive. Foi ridicularizado em alguns momentos, o Scarpa foi dito em algum momento como uma contratação que flopou, que não funcionou. O Scarpa ia ser emprestado pro Botafogo, de graça. E o Abel Sabe foi quem salvando não deixou? todo mundo. O Gagliotti falou, não vai emprestar não, porque Rafael, já tava... O Zé Rafael é reinventado pelo Abel. Então, assim, hoje você olha para esses caras prontos... na verdade, começa com Lucha, né? Mas aí começa com Lucha, mas consolidação pega corpo com o Abel. E assim como o Danilo, que é puxado, é visto pelo Luxemburgo, lapidado com o Abel. Então, cara, você tem que confiar no Abel. O Abel, daqui a pouco, o Tabata aí já foi eleito melhor em campo no último jogo. Já foi eleito melhor em campo. Daqui a pouco, daqui a 3, 4 meses, você vai olhar e dizer, olha aí, fulano, beltrano, cicrano, bom, né? Tabata já estava aí. Os caras já estavam aí. Então, eu acho que tem que ter paciência. Mas o Veiga é o cara que foi cotado e falado pelo Tite algumas vezes, graças a esse poder de decisão e essa constância absurda aí, né? Ele agora tem esse espaço de novo para ser o protagonista, tem que ver como é que vai ser essa relação, como é que vai ser o Endrick, né, no ano. Se o Endrick explodir, aí ele vai tomar as atenções, né? O Endrick, mas a mudança de posição do Rony também. Também, e essa é a temporada que a gente vai ver inteira do Endrick, né? É só essa, porque ano passado pegou no meio, quando ele fez 16 lá, e a próxima vai ficar só até o meio do ano, porque no meio do ano ele vai por, 24, ele no meio do ano vai pro Real, então é isso. Essa é a temporada pra gente ver o Endrick, o Endrick, a temporada completa do Endrick é essa. Muito bem, então é isso. Amanhã teremos então a decisão da Supercopa do Brasil, o primeiro título, né, do calendário nacional. Palmeiras e Flamengo se enfrentando mais uma vez, e nos últimos anos, né, as duas equipes têm dominado os últimos títulos, né. E fizemos aí também uma enquete, né, a produção está aqui cantando no meu ouvido, né, de quem é mais decisivo, né. Alto, viu? Não tô vendo aqui. Gabigol mais decisivo pro Flamengo. E é uma sequência de decisões do Flamengo, né, que vai decidir essa agora, depois tem o Mundial e depois tem Recopa. Recopa, verdade. Recopa Sul-Americana contra o Del Valle, decisões, né? Então né? vai logo no começo aí já tem uma sequência de que você pode levantar títulos e não levantando, você traz ali um questionamentozinho, né? E a enquete que a produção fez no nosso chat, né, foi quem foi mais decisivo, né, tanto Gabigol ou Rafael Veiga, e o Gabigol ganhando com 85% em relação a Rafael Veiga, até muito por conta também dessa identificação, desses gols em final, e é claro que geralmente o atacante também ganha muito peso, né, quando ele decide, né, Giovana? Sim, fica mais próximo do gol, e o gol a gente sabe que é o que leva a galera, não há como negar que quem está mais próximo do gol sempre está mais próximo do estrelato e também de levar os méritos pelo resultado da partida.